Gênesis 1:27 está escrito assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Olha, se tem uma coisa que as pessoas precisam entender, é que quando falamos da homossexualismo, não estamos falando de um posicionamento meu, um posicionamento pessoal, mas sim um posicionamento bíblico, ou seja, um posicionamento da Bíblia, daquele que criou os céus e a terra e criou a cada ser humano. Então, quando nós falamos do homossexualismo, se Deus aceita ou não aceita, na verdade estamos falando do que está escrito na Bíblia. Não estou falando do que eu quero falar, mas sim daquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque hoje há um tabu muito grande em falar do homossexualismo, porque as pessoas, principalmente quando trata-se de cristão, as pessoas não aceitam e acham que nós nos escondemos atrás da Bíblia para manifestar o nosso ódio, manifestar o nosso preconceito contra as pessoas, quando na verdade não é. Quando na verdade tudo que nós falamos é para benefício de todos, principalmente daqueles que vivem nessa prática. E outra coisa, o homossexualismo, ele não passa de uma mudança de comportamento. Como assim? Quando uma criança, quando uma adolescente está naquela crise de identidade, é quando ela começa a achar que é homossexual, que nasceu homossexual e começa a despertar aquele comportamento. Então, essa mudança de comportamento ocorre na maioria das vezes na crise de identidade, que é da fase de criança para adolescente, que é quando o adolescente não sabe o que quer da vida, não sabe o que é. E a maioria, eu creio que 90% dos homossexuais ou das lésbicas foram abusados na sua infância, foram abusados quando criança. Então isso é uma coisa muito séria que devemos tratar. E por que eu falo que é uma mudança de comportamento? Porque está escrito em Gênesis, eu acabei de ler. Gênesis 1:27 fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou homem e mulher. Eu vou explicar nesse vídeo agora para que vocês entendam por que eu li esse versículo, que Deus criou homem e mulher, para vocês saberem qual o posicionamento bíblico e qual o posicionamento de Deus quanto à prática da homossexualidade, tá bom? Vem comigo. O meu objetivo neste vídeo é te mostrar o que Deus acha da prática homossexual e o porquê que a Bíblia cita a insatisfação de Deus para com essa prática. Hoje, diferentemente de muitas coisas que você já ouviu, que você já viu sobre a homossexualidade, iremos mostrar lá na criação as 3 razões para que a Bíblia condene a prática homossexual, tá bom? E essas 3 regras são determinantes para a humanidade, para que a humanidade crescesse e chegasse até mim e você. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Só que eu e você vamos tratar somente de 3 verbos que está nessa frase. Quais são os verbos? Fecundar, multiplicar e render. É sobre esses 3 verbos que nós vamos falar. E o nosso estudo irá iniciar com o verbo fecundar, que no nosso dicionário, ou até pela internet, se você puxar, você vai encontrar 3 principais significados, que é produzir, fértil e que pode gerar. Vemos aqui que, quando Deus nos criou, Ele nos ordenou a sermos criadores de vidas, ou seja, geradores de vida. Porque quando o sêmen do homem penetra o ovário feminino, passa a gerar-se ali uma vida humana. Então, quando a Bíblia fala que Deus os criou homem e mulher, é porque é necessário para que seja criada qualquer vida humana, para que haja nascimento de um filho meu ou seu, que haja a penetração de homem e mulher. Porque se houver pessoas do mesmo sexo, isso não vai acontecer. Porque a única terra fértil em que o sêmen que é plantado torna-se vida é no ovário de uma mulher. Então é necessário que você compreenda isso, que o primeiro fato é fecundar.
E a fecundação só pode gerar se for de um homem e uma mulher. Então por isso que a Bíblia fala sede fecundos, ou seja, sedes produtores, sejam fértil, para que a terra venha a ser habitada. Porque você já pensou se lá no princípio Adão e Eva se rebelasse contra o ordenamento de Deus de ser fecundo e optasse por esperar que aparecesse alguém do mesmo sexo para se relacionar, de maneira alguma a humanidade chegaria até nossos dias atuais, porque a humanidade iniciaria e terminaria no Jardim do Éden. Infelizmente é essa a realidade, porque se Adão e Eva se manifestasse contra a vontade de Deus, não chegaríamos aqui. Não nasceria nenhum dos seus filhos, nem Caim, nem Abel, nem Sete e nem os demais filhos que Adão e Eva gerou para que chegasse até eu e você. Então a fecundação ela é fundamental, porque você precisa ser fecundo, você precisa ser fértil. Mas há também outros dois pontos principais para que Deus, não vou dizer abominar no sentido literal, para que você ache que qualquer ser que pratica o homossexualismo já está condenado. Não é assim, porque se houver arrependimento e você quiser verdadeiramente viver uma vida com Deus, Deus irá te transformar, Deus irá te purificar e te tornar uma nova criatura, tá bom? A segunda ordem do Senhor é para multiplicarmos, porque Deus já nos fez com fertilidade, ou seja, o poder de gerar vida. Então, o Senhor simplesmente espera isso de nós, a multiplicação. Mas isso não quer dizer que eu e você temos que ter 10, 15 ou 20 filhos. Pelo contrário, temos que ter a quantidade suficiente para que a raça humana venha se mantendo de geração a geração. Então é necessário que casais tenham filhos, que sejam 1 ou 2 filhos, para que esses filhos encontrem-se com outras famílias e formem uma só família e passem a gerar filho após filho, porque é necessário multiplicar-se para que a raça humana não chegue em extinção. Aí você pode falar para mim o seguinte: Ramalho, mas tem um porém, os casais homossexuais agora estão adotando crianças. Eu particularmente acho isso uma coisa linda, uma coisa bela. Só que tem um porém. Uma parábola é semelhante ao homem que tem uma árvore infrutífera em casa, uma árvore seca, que tem folhas, que tem tudo, mas que não gera frutos. Então ele vai na árvore do vizinho, colhe alguns frutos e põe na sua árvore. Aquele fruto vai ficar por um tempo, mas depois de um certo tempo aquele fruto não irá durar muito tempo. Então vai ser necessário que aquela árvore despache aquele fruto. Ou seja, vai chegar um momento que o filho adotado de um homossexual vai precisar seguir a vida dele. E aí, como que fica? Como que ele vai ter outro filho? Como que o casal homossexual ou lésbico terá outro filho? É impossível. Então por isso que eu falo que devemos multiplicar da seguinte forma: um homem encontra uma mulher, certo? Eles dois se relacionam e têm filhos. Lá na frente, os filhos daquele casal encontram-se com outros homens e mulheres e se relacionam e têm filhos. E dessa forma, a Terra está multiplicando o número de pessoas. Então as pessoas entre si estão se multiplicando. Então por isso que Deus fala que nós devemos fecundar, multiplicar e encher a terra. Então a multiplicação é isso, é casais se encontrarem, terem filhos. Os seus filhos se encontrarem com o filho de outras pessoas e terem filhos. E assim sucessivamente, e assim será a multiplicação. Lá em Gênesis capítulo 38, no versículo 9 e 10, há um homem chamado Onã. Onã, ele casou com a esposa do seu irmão, ou seja, a viúva do seu irmão. E a Bíblia fala que ele deveria ter relação sexual com ela e ele deveria engravidá-la para que viesse a suceder geração ao seu irmão. Só que Onã não obedeceu o princípio da multiplicação. O que Onã fez? Toda vez que ele tinha relação sexual, ele deixava o seu sêmen cair na terra para não gerar um filho naquela mulher. E Deus se irou tamanho com aquele homem que Deus pegou e tirou a sua vida, porque ele não obedeceu a ordem da multiplicação.
ele deixou que tanto a descendência do seu irmão quanto a sua descendência morresse ali, porque não foi gerado filhos e filhas daquele irmão e nem do próprio Onã. Então morreram e ficaram sem história. Então a mesma forma é como você decide a viver uma relação homoafetiva. Automaticamente você vai deixar de ter filhos. Você vai se tornar estéril, mas um estéril por sua própria vontade, o que é contra a vontade de Deus. Porque se dependesse somente de você, de um casal homossexual, para que a terra viesse a ser habitada, a ser multiplicada, infelizmente iriam morrer ali e acabou-se a história da humanidade. Vocês estão me entendendo que não é um preconceito, que não é um ódio, mas é uma realidade dita na Bíblia que Deus quer te avisar, que Deus quer te aconselhar para que você siga o caminho certo, tá bom? Vamos para o terceiro tópico, que é encher a terra. No nosso dicionário, encher quer dizer duas coisas: ocupar o espaço, ser o conteúdo. Ocupar o espaço quer dizer o quê? Ocupar o espaço habitacional que Deus criou para que fosse habitada por seres humanos. E como você já sabe que você é fecundo, que você é fértil, que você pode gerar uma vida, e você já sabe que compete a você multiplicar, após a multiplicação, o enchimento dos espaços. Ou seja, passamos a ser o conteúdo que enche a terra. Existem os animais, sim, os animais. Mas eu estou falando aqui de seres humanos, porque a Bíblia fala três coisas. Naquele versículo de Gênesis 1:28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Então, para você dominar a terra, você precisa ser multiplicado, tem que ter uma quantidade de pessoas suficiente para dominar aquele espaço. E para dominar o espaço, você precisa, primeiro, preenchê-lo, você precisa ser o conteúdo. E quando a Bíblia fala encher a terra, a Bíblia quer dizer o quê? Olha, vocês vão fazer o seguinte: vocês já podem ter filhos, então as suas filhas irão para outras terras, encontrar com outros homens e terão filhos. Os vossos filhos irão para outra terra, encontrar outras mulheres e terem filhos. Assim, vocês irão ocupar mais espaço e irão distribuir-se sobre a terra. Mas como que isso está escrito na Bíblia? Jesus, ele diz lá no livro de Lucas, no livro de Marcos, ele diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Você vai deixar seu pai, a sua mãe, unir-se a uma mulher e tornar-se uma só carne. Ele quis dizer o quê? Para que haja a multiplicação, para que haja a fecundação e para que haja o preenchimento da terra, é necessário que um homem encontre-se com uma mulher. Porque o homem tem que unir-se a uma mulher para que se constitua uma família segundo a vontade de Deus. Porque é necessário que o homem preencha a mulher e a mulher preencha o homem. Tanto que o homem sem a mulher não pode gerar filhos, assim como a mulher sem o homem não pode gerar filhos. Então tem que haver uma junção, tem que haver uma fusão entre homem e mulher para que haja o nascimento de filho. Então por isso que Deus, ele é bem criterioso quando ele criou o homem e a mulher para um preencher o outro. Então são esses três pontos que a Bíblia deixa claro que nós devemos fazer, porque foi uma ordenança de Deus, que é fecundar, multiplicar e encher a terra. E para que esses três requisitos aconteçam, é necessário que haja a união entre homem e mulher. E se, como eu falei no começo do vídeo, se Adão ou se Eva, por egoísmo, optasse por não se relacionar entre si e aguardar alguém do mesmo sexo, essa pessoa não iria aparecer, eles dois iriam morrer velhos, e ali começou e terminou a raça humana. Então, quando Deus condena a prática sexual, é primeiramente que você quebrou esses três princípios de fecundar, de multiplicar e de encher. Então esse foi o ponto que eu abordei nesse vídeo de hoje, para que você entenda como funciona a abominação que Deus fala sobre o homossexualismo. Há outras coisas, mas eu quero tratar desse ponto principal, porque é o que está escrito lá em Gênesis, lá na criação, tá bom?
E lá em Coríntios fala que os afeminados não herdarão o reino do céu. É verdade isso aí. Só que o versículo seguinte, ele diz o quê? Se vocês se lavarem e se purificarem, serão salvos. Então, assim, se você se lavar, porque se a Bíblia fala para você se lavar é porque isso é uma sujeira. E se purificar porque também é uma sujeira. Então, por isso que eu disse no começo do vídeo que a prática homossexual nada mais é que uma mudança de comportamento que acontece naquela fase da crise de identidade, que é quando a criança está tornando-se adolescente e por algum trauma ou por alguma coisa que ocorreu na sua vida, ela acabou optando por ser homossexual, porque ela achou que já nasceu daquele jeito. Por isso que os homossexuais eles têm na cabeça que já nasceram homossexuais, quando na verdade eles se reconheceram como homossexuais na fase de crise de identidade, porque isso é um fenômeno que acontece com as pessoas que optam por se relacionar com as pessoas do mesmo sexo. Porque o corpo que Deus criou do homem e da mulher é para que preencha um ao outro. Só que quando ocorre esse fenômeno, a mente começa a pensar e mudar a forma de utilizar o corpo. Então, um exemplo, se eu sou homossexual, eu fui criado, a forma que me criou foi para que eu coabite com uma mulher, para que nós constituamos uma família. Só que na mente da criança, do adolescente, que está naquela crise de identidade, ele começa a achar que não, que ele nasceu no corpo errado, que ele era uma menina e que era para nascer isso, ou que na outra vida ele era uma menina e aquela história. E nisso acaba que cria aquele conceito dentro da sua própria mente. Eu nasci menina, então eu vou ser menina. Como não posso ter o corpo de mulher, como não posso gerar filho? E as mulheres, como não podem ter o corpo do homem, eu vou continuar no meu corpo, só que agindo como homem ou agindo como mulher, quando na verdade isso não passa de uma mudança de comportamento. Esse é o fenômeno denominado mudança de comportamento. Mas uma vez repetindo, que ocorre normalmente naquela fase de crise de identidade, que é quando você está passando de criança para adolescente, tá bom? Se ficou alguma dúvida, você escreve nos comentários, tá? Que eu vou ler atentamente e vou te responder. Se tiver alguma crítica, um elogio também, eu vou aceitar. Mas se você gostou mesmo do vídeo, se inscreve no meu canal, curte o meu vídeo ou compartilha com alguém que você acha que deva ouvir essa palavra, tá bom? Fica com Deus, tá? Tudo de bom na sua vida e um grande abraço. Que Deus te abençoe.